Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Papo de Produtor, tá bom? Hoje temos Rafael, vai contar para nós aí como é que já estão as colheitas, reportes de colheita no Mato Grosso. E temos um caro amigo Giba, lá de Sinop, Mato Grosso, tá bom? Vai falar como é que tá a região também, preços e assim por diante. Para começar, eu vou contar um pouquinho aqui do como é que o que temos hoje nessa semana. E hoje, quarta-feira, tá bom? Dia 14 de janeiro. China, pertinho, finaleira, reta final das suas compras de soja nos Estados Unidos, tá bom? No acompanhamento que eu faço, pau, com traders, brokers, na Ásia e tudo mais, a China chegou a mais ou menos 11,200, 11 milhões e 200 milhões de toneladas de soja americana já compradas. Lembrando que a entradinha do programa Bessent, que é o 12 mais 25, mais 25, mais 25, 12 milhões agora, quer dizer, 11,200 já daria isso aos 92, 93%. Quer dizer, talvez semana que vem já China encerra as suas compras nos Estados Unidos e para de nos encher o saco, tá bom? Porque realmente está prejudicando o Brasil. Olha só a estatística, tá bom? Ano passado, China tinha comprado já no Brasil, Brasil apenas, para a safra, embarque de fevereiro a agosto, 29 milhões e 500, tá bom? 29, parrudão, parrudão, pá. E isso foi, comparado à temporada anterior, 6 milhões a mais. Então, havia antecipado bem. E agora, o contrário. China tem comprado no Brasil, não chegou ainda a 24 milhões. Então estamos aí quase a 6 milhões a menos do que o ano passado, voltando então para a temporada lá a 23, 24. Só que na temporada 23, 24, amigos, a safra era bem menor. Agora estamos falando de uma safra de 180 milhões de toneladas. E um programa de exportação que vai ter que ser, se não vai sobrar muita soja, de uns 114 milhões. Essa temporada que passou foi 108,5. Precisamos de um aumento, precisamos da caridade da China para levar mais soja aqui do Brasil. E olha só, aí se você pegar dessa janela também, fevereiro para agosto, Estados Unidos vendeu a mais para a China 2 milhões e 200. Enfim, enchendo o saco do Brasil, tomando um pouco da nossa janela, e tem os leilões de soja lá na China. Essa semana foi 100% de demanda. É soja política, amigos. Para fazer esse cambalacho aí, comprar os 12 milhões de soja dos Estados Unidos, que ela não precisa. Então teve que fazer leilão, teve que aumentar o tempo médio de liberação dos navios lá na China. Isso está atrapalhando bastante. E tudo isso para gerar demanda por esses leilões. E deu certo, tá? O quarto leilão, que foi ontem, terça-feira, demanda 100% dos 1 milhão 160 mil toneladas. Então, 100% de demanda. Eu nunca vi um leilão desse tamanho na China com demanda de 100%, tá bom? Já vi leilão 100% de demanda, mas é Michuruquinha, 100 mil, 200 no pau. Agora, 1 milhão 160, demanda de 100%, realmente surpreendente. E o que explica isso é essa coisa toda. Então só para começar, é isso aí. Agora vamos ao que interessa. Rafael, já começaste a colher vizinhos, enfim, o que temos aí de reportes? Fala pessoal, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui falando de novo. Prazer receber você, Giba. Que bom que você está aqui com a gente. Então, Vanim, começaram as colheitas, né, na nossa região. Já tem alguns dias, né, que já começaram. Acho que lá pelo dia 4, dia 5, que foi o start desse processo de trabalho, né? Eu conversei hoje com dois produtores bastante amigos meus e eles já reportaram que estão entre 10 a 15% colhido da área, e essas áreas todas já foram plantadas, semeadas de milho, né? Aí em Confresa, Isso, em região? Confresa. Isso, em Confresa. Na região como um todo, né? Porque Confresa tem algumas outras cidadezinhas próximas, mas a gente fala região de Confresa como um todo. Em relação a termos de produtividade específico, Vanin, o que eles reportaram é que é as mesmas áreas do ano passado, e vamos lembrar que ano passado o clima realmente foi espetacular, assim. Depois do início do plantio, que atrasou um pouco, como a gente já tinha conversado, né? Pouca soja em janeiro do ano passado e tudo. Esse ano já foi um pouco diferente. É,
houve um adiantamento nos trabalhos de plantio na nossa região. Lá pelo dia 15 a 20 de setembro, os grandes grupos começaram a plantar, nas primeiras chuvas mesmo. Mas como houveram pelo menos dois veranicos um pouquinho maiores na nossa região, então houve um escalonamento de plantio. Então, agora iniciou-se o trabalho da colheita. Eu acho que daqui uns dias vai ter um períodozinho de hiato aí de uns 7 dias para voltar intensamente a partir do dia 25, 27 de janeiro aí. Aí acho que a grande maioria dos produtores, 80, 90% dos produtores já vão estar trabalhando a campo. Em termos de produtividade, Vaninho, o que eles me reportaram é que esse ano o potencial produtivo está um pouco abaixo do que foi ano passado. E aí eu até perguntei para eles o porquê desse potencial um pouco menor. E o que eles me relataram é que, principalmente no começo, essas primeiras sojas que estão sendo colhidas, elas sofreram bastante, né? Então, por questões de falta de chuva, enfim, um período maior de falta de Estiagem. pluviometria. Não estava chovendo bem, cara. Assim, vários talhões, um talhão dentro da fazenda chovia 30, no outro chovia E, 2. e quanto ficou abaixo nessa Ah, amostra aí? eles me reportaram, por exemplo, um dos produtores falou assim: Rafa, eu colhi 300 hectares aqui, um talhão de 300 hectares, que ano passado deu 94. Esse ano deu Pau! 90. Aí Ah, outros dois tá talhões. chorando. Não, mas eu tô dizendo assim, 5 a 10% que eles me reportaram. Mas o que Tá que eu bom. conversei também, Vanin? Eles estão ganhando 15 a 20 dias na janela de plantio de milho, né, cara? E lembra o que a gente tinha conversado semana passada? Pô, o produtor tá ganhando mais dinheiro com milho. Então eu acho que eles estão mais felizes. Segura aí, Rafael. Ô, Giba, vamos lá. Eu sei que já temos aí um percentual colhido no norte do Mato Grosso, que foi a primeira região a começar a plantar no Mato Grosso, correto? E o que que Exatamente, você me Vanim. fala? Como é que estão aí os reportes? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, Vanim, mais uma vez, meu amigo, obrigado pelo convite. Vamos lá rapidamente. Vanim, nós temos soja no norte do Mato Grosso desde o Natal. Ho, ho, ho. Papai Noel passou na colheitadeira, nós já estamos praticamente com 20% da área colhida no norte do Mato Grosso, Vanim. E assim, E o um o pouco Papai dif- Noel trouxe presente para eles ou como é que foi? Um abacaxi? Então, cara, um pouco diferente do nosso amigo Rafael, a turma tem reportado ótimas médias, Vaninha, Ah, acima do ano melhor. passado, melhor que o ano passado, tá? Temos um pouquinho de preocupação agora com esse clima aí, um pouco mais chuvoso, né? Tem muita soja chegando, Vaninho, né? O pessoal dessecou, adiantou, o plantio do milho safrinha também avançando, né? Como o próprio Rafael colocou, o milho vem sendo a bola da vez e vai continuar sendo, principalmente nesse ano novamente, né? Principalmente porque a gente tem um corredor de etanol crush muito ativo aqui. Então, assim, muito favorável por enquanto, reportes de produtividade acima do ano passado, o pessoal não contente com os preços, mas em relação à produtividade é mais favorável. Quanto acima? Você tem algum exemplo para nós? Vanin, assim, pelo que dentro da região que nós atuamos, aí 2,5% a 3%, pouco acima do ano passado. Não é tão acima, mas é Duas, três mais sacas? Por aí. de dois a três sacos acima do ano passado. Então, assim, só que vale salientar que teve aumento de área, né, Guarim? Então, isso, Norte do Mato Grosso colhido quanto já, Giba? Numa uns média 20 aí? de 20%, entre 18% e 20% já colhido. Pá, olha só. O ano passado, pegando o Mato Grosso todo, tá bom? Aquele grande atraso de plantio, depois janeiro, chuva, 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 coisa de maluco. O Mato Grosso fechou o mês de janeiro com 15% colhido, tá bom? Tá na média, na linha de baixo do intervalo histórico, 15%. E esse ano, como tá indo aí e tudo mais, vamos ter semana que vem, como o Rafael falou, mais chuva e assim por diante. Provavelmente a gente chega a 30 ou mais, Mato Grosso. Isso vai trazer mais ou menos 7 a 8 milhões de toneladas a mais do que ano passado, final de janeiro, tá bom? Então, isso vai trazer fretes mais caros mais cedo, já está subindo, certo? Já está subindo, Vaninho. Isso que eu queria complementar para você, desculpa até te cortar, de 10 a 15 reais por tonelada, dependendo a praça, tá? Isso a gente já Isso teve essas. é só um gostinho, né? Só um gostinho. É só aquela primeira pegada. Só que isso tem acontecido mais cedo esse ano, né, Vaninho? Exatamente por Esse- isso a antecipação da colheita. Legal. Ok, E a e gente pensa. preços? Pode falar, Preços pode falar. nada Ah, cara, contento. preço a gente teve algumas oportunidades lá atrás, antes do final do ano aí, nessa primeira soja, até o 15 de janeiro, que a gente tinha um prêmio um pouco diferente, né? A gente tinha
tinha um spread um pouco maior para cima, mas aí depois perdeu força e hoje soja janeiro aí está tradando muito próximo às casas de R$ 100. Quando você vai mudar a liquidação disso para um janeiro cheio, até 30, até 25 de janeiro, que já é uma liquidação em fevereiro, a gente já tem reportes em algumas regiões soja abaixo de R$ 100, e aí traz uma preocupação. Eu tenho visto indicações abaixo de R$ 100, que é a paridade de Isso, cotação. Mas tem isso, saído do exatamente. negócio abaixo de Não, 100? não, sair do negócio não, Vanim. O Farm Uma Selling indicação. segue totalmente indicação. O Farm Selling segue totalmente travado. O produtor, como o próprio colega Rafael coloca, ele está olhando para cima agora e olhando para a colheita, né? Está olhando para cima para abrir o sol para entrar com a máquina. Então, não tem, nem está olhando o preço, nem tem feito fixação. O que tem feito é entregar os contratos que fez antecipadamente. Isso que vai continuar acontecendo durante a colheita. Pá. Ô, Rafael, como é que tá se você quisesse vender hoje aí, spotão, vamos dizer, fevereiro, Ah, é, Vaninho, vou te que falar estão te que pagando? Vaninho, eu vou te falar que acho que não tem nenhuma trade ofertando para fevereiro, viu? Todas já fecharam o programa de exportação delas. Não sei se o Giba tem alguma informação diferente, mas a maioria das trades que estão oferecendo algum contrato futuro para o produtor estão falando de abril, de maio, até junho já vieram ofertar. Então, assim, eu acredito que é igual você falou, Vaninho. A demanda pela nossa soja está muito grande. E as trades estão tendo, não só as trades, as esmagadoras, estava vendo o Marcos ontem falando com a Carla no Notícias Agrícolas, elas estão tendo margem, mas assim, estão trabalhando muito, esperando a produtividade do produtor, porque tem muito produtor que o Farmer Selling está atrasado e ela sabe que esse volume vai entrar no mercado, porque o cara tem que pagar a conta, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, tem muita conta chegando. Então o cara que está menos de 50% vendido, e ele está com uma expectativa de produtividade muito boa ou boa, no sentido assim, muito próximo ao que ele colheu ano passado. A Trading também sabe que o volume é gigantesco, né? Igual você reporta, igual o Marcos, todo o time da Greenvest, nós estamos falando de 180 milhões de toneladas. Então, assim, o que eu digo sempre é que o produtor que não fez essa venda antecipada, ele tem que fazer conta agora para ver se o preço que estão pagando, seja abril, seja maio, seja junho, ainda traz alguma rentabilidade para ele, alguma lucratividade. Porque eu acho que se o cara for esperar, tipo assim, ah, não, eu vou ver se eu vou colher 70 ou 75. Poxa, mas no que você já vendeu, você já sabe que tem um volume grande de soja ainda a ser comercializado. Você vai esperar até março você terminar a colheita para aí você se colocar ao mercado. Aí já vai ter muita gente que vai ter inundado o mercado de soja. Então, assim, acho que E, agora o e- e produtor aí tem. a logística andou. Aí, Andou, o frete vai estar mais imagina, caro. imagina quem quiser vender nesse momento para embarque de fevereiro, porque precisa de espaço, blá, 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 porque não vendeu. Pô, mas vai ser penalizado bastante, né? Demais, demais, com certeza. Na nossa região, então, que a logística é complicada, se você quiser sair por baixo ali, você tem que passar por uma estrada de terra complicada, ali dá uns 5, 8. Muitos, a maioria dos caminhões sai por cima, né? Vão pro porto do Pará e depois sobem, acho que sentido pro Maranhão. Mas mesmo assim, Vaninho, eu acho que, igual o Giba estava comentando, que o Farmer Selling está totalmente travado. Eu acredito que ainda haja em determinados períodos, houve em novembro um período maravilhoso para comercialização, principalmente em componentes, se você fosse pensar em componentes. Mas o produtor que está pouco vendido, Vaninho, vamos ser sinceros, você acredita em grandes melhorias de preço daqui 3 meses? Em abril vai dar 115 de novo. Eu não acredito. Então, se o cara tem conta, é melhor não rolar essa dívida, você concorda? Os juros vão estar altos. É melhor ele fazer conta agora e ver se, pô, abril, será que estão me ofertando 108? 108 não é um preço excelente, remunerador em si. Mas aí ele vai tirar 104 aí tirando os impostos. Se ele produzir bem, ele tá tendo margem. Avança um pouquinho nesse farmer selling, cara. É melhor do que rolar a dívida e melhor do que segurar estoque, imaginando que, sei lá, em agosto, em setembro, no período entre safra, a gente vai ter alguma reestabilização do preço. Pá! É difícil, a situação é difícil. Mas, assim, o que eu tenho falado bastante, inclusive no Notícias Agrícolas, não carregue soja, maluco, não vai valer a pena. Tudo bem que agora, pô, vou vender abaixo de R$ 100. Agora você pegou um período realmente jacaré, muito ruim. Mas o ponto é o seguinte: depois de abril, pagando as contas, pague as contas, pague as contas. Soja, e como eu tenho falado, soja política. O Brasil está do lado agora da moeda do penalizado. O ano passado nós estávamos do outro lado da moeda que era o favorecido, devido ao trade war.
E aí a coisa toda mudou. Como eu falei ali no começo, China nada explica melhor do que a ausência do trade war, por que que a China reduziu as suas compras da janela fevereiro para frente aqui no Brasil em 5 milhões, entre 5 e 6 milhões de toneladas. É a ausência do trade war, tá bom? Então não ajuda. Vamos para o milho. Seguinte, antes um pouco a gente estava conversando aqui, né? E aí eu vou perguntar para o Giba. E aí nós vamos fazer um contraste com Goiás, tá bom? Preço do milho spot, tá bom? Ô Giba, spot milho Mato Grosso. Vamos falar de um 63. Tá aquecido ainda? Tá bom o preço? Tá alto? Maninho, tá alto, né? Uma pelas usinas ainda ativas, né? Você pega o Ethanol Crush bastante ativo, mas ontem nós tivemos um negócio um pouquinho fora da curva, até conversei com você ontem à noite sobre isso. Milho via uma tributação de PIS/COFINS cooperativa a R$ 60, né? Então saiu o negócio a R$ 60, saiu o negócio a R$ 61 no final do ano, né? De milho Bom. disponível, também via Isso cooperativa. para exportação. E isso exportação, Boninho. Isso exportação. Ontem foi R$ 60. Ah, R$ 60, base aí nossa região norte, médio norte aí. Alguns reportes aí em relação à questão do Irã, que é destino Irã e tudo mais, que trading short, e aí saiu essa questão do Trump e saíram correndo aí para originar, para tentar sair fora dessa tarifa de 25%. Então, assim, hoje não temos mais essa posição. Ontem, segundo essa companhia, ela finalizou o programa e não tem mais essa posição. Mas as usinas seguem ativas, Vanim. Hoje, se você for fazer uma venda hoje para uma usina aqui no eixo da 163, você tem liquidez aí de R$ 53, R$ 54 via PiscoFins, né? Via cooperativa. quer E dizer, aí, quando preço do milho no Mato Grosso continua firme. firme, continua firme, não só no spot, né? Como também quando você vai trazer uma liquidação junho, julho, ou uma liquidação maio, né? Que você tem um spread um pouquinho maior até nessa conta aí, nas casas de 55, 55, 50 via PiscoFins, né? Quando você vem para uma janela de safra, numa execução safra aí, junho, julho, nas casas de 53. Então são preços firmes, né, Vanim? Preços Preço firmes, firme. uma demanda muito aquecida de ethanol crush do mercado doméstico. Os nossos bases aqui no interior estão fortalecidos mesmo, com a expectativa também de uma janela ideal, de uma safra em 100%, que não é mais safrinha, né, Vanim? Vamos ser honestos, não é mais safrinha, né? É safra, né? Numa janela ideal aí de plantio para o milho no Mato Grosso. Olha só, line-up nesse momento, navios nomeados de milho, Portos do Norte mais Santos. 1.300.000 toneladas ainda, tá bom? Quer dizer, ainda há vamos lá, parte disso já deve estar coberto, mas tem um short aí no mercado, que é, vamos dizer, a trading vendida, navio já nomeado, e não tem esse milho originado ainda. Foi o que aconteceu ontem. Foi o que aconteceu ontem, exatamente. R$ 60 lá no norte do Mato Grosso para levar para o TRO, terminal lá em Rondonópolis, certo? TRO. E aí, o E Vaninho, o aí que vai que para Santos. acontece? Pô, que E paulada! aí, Eu fiz a conta do replacement, quer dizer, quanto que custa comprar esse milho a 60 paus, logística até o TRO e depois a ferrovia. 250 acima de Chicago, março, tá bom? É terrivelmente caro. Só para ter uma caro. ideia, hoje o Brasil vende embarque fevereiro, Rio Grande a 150 acima, ofertado, não tem comprador. Então, veja que maluquice, que caro a execução desses últimos barcos no Brasil, milho velho ainda. E só para complementar, Vaninho, o que que isso mostrou também para nós ontem que estamos operando aí, né? A gente tem também uma operação via cooperativa. Mostrou que tem muito milho disponível, porque virou uma loucura de oferta, né? Não deu para quem quis ontem. Então, assim, tem muito milho spot aí, cara. Muito estoque. Vamos agora para Goiás. Fala, Rafael, como é que foram os preços em Goiás do milho? Me conta assim, entre dezembro, que nós tivemos o pico, e como é que tá agora? Ah, Vaninha, a procura também foi grande, né? Esse ano foi uma safrinha, igual o Giba falou, não foi, não é mais safrinha, né? É uma safra muito robusta, muito cheia. A região de Mineiros é uma região alta, né?
é uma região que tem um clima muito propício para o milho, né? O milho gosta de dias quentes com noites frias, e Mineiros tem essa característica. Então, o pessoal, nesse ano, teve chuvas até maio, o pessoal produziu muito bem. E é o que o Giba está falando, existe demanda, Vanin, não só pelas usinas, mas também pelos confinadores, mas existe muito milho disponível no mercado ainda. Muito produtor que fez como nós, né? Eu comentei com vocês mais cedo que nós também realizamos a última venda de milho nossa ontem e tá havendo procura dos compradores, né? É interessante para eles, eles estão tendo margem tanto no confinamento quanto na usina, mas existe muito milho disponível no mercado. Eu falo em mineiros, eu acho que na virada do ano aí, dezembro, vamos pensar começo de dezembro até o comecinho agora de janeiro. Nós estamos falando aí de milho de 65 pila, depende também de onde ele estava armazenado, a qualidade que ele tá. Pô, é um milho padrão exportação, é um milho que estava em silobossa, recebeu chuva, tá um pouco ardido. Aí tudo depende, né? Mas nós estamos falando aí de um milho de 65 pila, Vani, e numa produtividade média que vários produtores, tenho certeza, conseguiram atingir entre 180 e 200 sacos na safrinha. Então nós estamos falando aí de 13 mil reais o hectare. O cara faturou Ah, bruto mas 13 conto. 65 foi lá em dezembro. Agora agora tá quanto? 50 e Não, agora 50 ele pra baixo. baixou, né? Justamente por conta disso, né? Existe um volume grande disponível ainda no mercado e tem muitas empresas. O Giba comentou aí que existiu essa procura lá em Sinop, ali na 163, mas agora na nossa região, tanto em Goiás, em Mineiros, quanto em Confresa, todas as tradings, as exportadoras já viraram o programa dela para soja, né? Então existe um volume ainda grande, mas uma demanda menor, principalmente por parte dessas empresas que normalmente carregam um volume maior, né? O comprador do mercado interno, muitas vezes ele pede 2, 5, 10 mil sacos. A trade, normalmente, quando ela tá com essa necessidade de, por exemplo, complementar o barco que está parado no porto, ela chega e compra seu volume inteiro. Não, eu quero fechar os 50 mil sacos que você tem aí, os 100 mil sacos que você tem aí. Então, esse tipo de negociação ficou um pouco mais complicado agora nesse começo do ano. Não significa que não haja demanda por esse milho, só significa que o Giba falou. No final de dezembro a gente teve oportunidades melhores de preço, agora esse preço está um pouco pressionado. Olha só, vou dar um dado aqui, ó. Bom, Goiás, o preço do Mato Grosso continua firmão. Agora, Goiás, nós tivemos um rally, ali no começo de dezembro, tivemos preço a R$ 65, Rio Verde, região toda ali. Isso, E hoje, na casa, aí, entre 55 e 58. Então, temos uma queda aí de R$ 7 ou até mais. Ponto é o seguinte, tradings encerraram o programa. Então, temos um comprador a menos, que é parrudão, que é o exportador. E aí vem a encrenca. Mato Grosso, Farmer Selling já está em 90%. Até está um pouco abaixo da temporada passada, tá bom? Enfim, ainda um tanto de milho, 10% de uma safra de 55 milhões. Então tem aí 5 milhões e meio, e vai daqui até a safrinha. Agora, em Goiás, aí 66%. O ano passado era 77%. E a safra maior. Aí o bicho pegou. E não tem mais o exportador. E não tem tanta usina de etanol quanto tem lá no Mato Grosso. Os únicos lugares onde o Farmer Selling está em linha é o MS e o MT, onde se concentram as usinas, tá bom? No restante, está tudo abaixo e o preço está caindo, que é Goiás, é Minas, é São Paulo e é o Paraná. Aí o bicho pegou. E a safra verão vai entrar daqui a pouco. Em Minas, São Paulo e no Paraná. E B3 fez isso mesmo. Pomba, o contrato de janeiro foi lá em cima, 78, chegou a bater. E tá agora vai morrer aí nos 68, alguma coisa assim. Enfim, amigos, tem que ficar atento a isso aí. Final de ano, tem que ficar atento a essa, como a produção é maior. O programa de exportação poderia ser maior, não foi por. E estamos carecas de saber por quê. Milho brasileiro muito caro para o exportador. E o ano que vem já está igualzinho, tá? Aliás, ano que vem. A safrinha 26. Olha só, devido ao câmbio, olha só que coisa de maluco. O ano passado, janeiro, Chicago, setembro, quase igual, 4,35, tá bom? Milho flat price em reais por saca, bem parecidão. 48 no Mato Grosso, certo, Giba? sim, Para junho? sim, Sim, sim. Goiás, 50 e alguma coisinha, 53 talvez. sim, sim, 53, Bem, 55. bem parecidinho. Qual que é a diferença?
o câmbio. O câmbio em janeiro de 2025 para setembro, câmbio futuro, era 100. Olha saudade, saudade. 6,50, malucos. 6,50. Câmbio futuro em janeiro do ano passado para setembro também do ano passado. E o câmbio futuro esse ano para setembro tá aí nas michuruquices 5,50 e olha lá, 5,55. Então isso faz toda a diferença. E o Brasil está muito caro já a partir de agora. Portanto, o exportador vai sofrer. O nosso programa de exportação, se ficar no que está, daí tem a história do Irã, que está capenga, nossa, tá matando gente, prendendo. Agora o Trump falando que vai lá fazer uma operação militar parruda, provavelmente Israel, não o Irã, desculpa, os Estados Unidos. Enfim, o bicho está pegando. E aí o programa de exportação, talvez 40 milhões. Vamos ver. E aí tem a história do PIS/COFINS, né? E aí, alguém Sim. tem alguma opinião? Como é que vai ser esse PIS/COFINS? Se os exportadores não conseguirem usar o crédito PIS/COFINS, bicho, aí lascou-se. O Giba, que né, tá diretor da cooperativa, o que você acha, Giba? Como é que vai ser isso aí, essa história? Vani, na verdade, assim, ó, nós estamos iniciando agora um processo, né, da questão da nova reforma tributária, né? Até onde a gente tem de informação, em relação às cooperativas, a gente não vai ter mudança, né? Muda a nomenclatura do tributo, do IBS e o CBS, que vai substituir o PIS/COFINS. Os créditos, eles permanecem, né? O que a cooperativa gera, né? Eles permanecem, a dinâmica, por parte do exportador e por parte da indústria, ela também segue a mesma, né? A mudança concreta da nomenclatura, ela parte a partir de 2027, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso, né, Vani? Porque no Brasil, você sabe muito bem, até o passado é incerto, né? Daqui a pouco Ixi, pode ser quem que vai ganhar a mudado isso. eleição, não é mesmo? Tem tudo isso. Exatamente. Então, assim, por enquanto as operações seguem normais, chamou bastante atenção esse ano a entrada do exportador, né? Porque a gente não tinha esse movimento no ano passado, principalmente no ano retrasado, não, no ano passado, Nos outros 2025, anos, eles entraram. Nos outros anos a gente não tinha esse movimento. Mas com a entrada das indústrias, aí acabou, né? Porque acaba balizando o mercado, né, Vaninho? Acaba balizando o mercado, não adianta. E aí, para a trade originar, para ela ter liquidez de negócio, ela vai ter que balizar junto ao preço da indústria. E aí começou a gente ter aí essas negociações via exportador com crédito de PIS/COFINS. Agora, até onde vai? E contabilmente falando agora, a trade utilizar esses créditos, se ela não conseguir utilizar isso no livro fiscal dela em relação ao pagamento desses tributos, de vários tributos, utilizando esses créditos, ou trazendo isso para um regime dentro do livro fiscal de caixa dela, a conta vai ficar ruim para essa turma aí, viu, Vaninho? monetizar essa coisa toda. Agora o fato é monetizar isso, né? Pá, legal, legal. Vamos lá ao VaptVupt, tá bom? Perguntas rapidinhas e respostas mais rápidas ainda. Ô, Rafael, falando agora já dessas colheitas e condições e tudo mais, semana que vem, como você falou, tem chuva. Enfim, tudo continua pitelzinho. Algum destaque aí não muito bom? Vanim, graças a Deus, tudo continua pitelzinho pelos informativos que a gente recebeu. Acho que o Giba também compartilha da mesma opinião. Graças a Deus, as produtividades têm sido boas. Igual eu reportei, na nossa região, um decréscimo pequeno de 3 a 5% aí, em termos de produtividade, mas o produtor está ganhando em janela de safrinha, né? Que, como a gente já havia comentado hoje, eu acho que é o maior foco do produtor, ele quer ganhar mais dinheiro no milho. Então, eu acredito que o produtor está satisfeito, sim, apesar do ano ter sido de baixos volumes pluviométricos, vide as médias históricas que nós tivemos e que nós temos. Eu acho que o produtor está bastante satisfeito com o resultado que ele está tirando do campo agora e a janela que ele vai ter para conduzir esse milho e, se Deus quiser, lá em maio, junho, julho, aí tá colhendo e tá vendendo esse grão. Só um ponto de atenção, Vani. Eu acho que o produtor, alguns produtores na nossa região específica,
ainda estão um pouquinho atrasados também na comercialização desse milho safrinha. E igual o Giba tinha comentado, nós estamos tendo oportunidade, nós estamos tendo oportunidade de preço. Se você pensar em 48, R$ 50, às vezes, dependendo da negociação do volume, R$ 52, no milho de 120 sacos, nós estamos falando de um faturamento bruto de 6. Isso colocando uma média, né? Mas ano passado foi um ano histórico para nós de produtividades altíssimas. Então, assim. O produtor já teria lucratividade nesse sentido e ele está 0% vendido, então acredito que o produtor tem que ficar É, atento se e, não está e- dando e todos oportunidade na soja. todos os custos já feitos, né? E se ele não está tendo oportunidade da soja, vamos trabalhar o milho, né? Porque se ele for esperar até maio, junho também para vender, o preço vai estar pressionado. Então, ter essas oportunidades. Vamos para o Giba. Giba, atenção, algum destaque, algum ponto de atenção? Dois, Vanim, 2 pontos de Dois. atenção, VaptVupt, logística pressionada e prêmios no Brasil, com essa entrada Ah, dos 180. frete subindo. Frete subindo, os bases começando a ficar piores no interior e prêmio, né? É a grande preocupação que nós temos no momento, né, Vanim? Com esse cenário de sobreoferta de soja. Ok, ok. E encerro comigo aqui, olhando para a semana que vem, ou ainda essa semana. Ó, duas coisas, amigos. Primeira coisa, nós temos o câmbio, tá bom? Eu venho falando já, Inflation Trade Mania, malucos. O Brasil não está bem, nenhum emergente está bem. Agora, os Estados Unidos vai mal, muito obrigado, tá bom? O Japão vai péssimo. E aí nós temos uma pressão muito grande sobre essas moedas reserva. E aí uma corrida do ouro, corrida da prata, coisa de maluco, hoje máxima histórica de novo. E aí acaba vindo um respinguinho para os emergentes. E o Brasil é o campeão, campeão do fiasco. O nosso juro real, 10,5%. Ganha da Rússia, o Giba. A Rússia paga 9,5% em guerra, tá bom? E tendo um amiguinho só que é a China. E nós temos vários amigos, não estamos em guerra e pagamos mais ainda. Enfim, gostamos do gringo. Mas é isso aí. Então, e isso não deixa o câmbio subir, ponto. Quer dizer, a ajuda do câmbio não teremos. E fica de olho aí nessa coisa do Irã, malucos. Isso aí, o bicho tá pegando. Não lembro de um estrago tão grande que está acontecendo no abastecimento. A moeda já não tem mais cotação. Caramba, deve estar faltando tudo lá. Relatos de falta de medicamentos, a coisa toda. O regime lá metralhando o povo todo. Vai que Israel vem e, sei lá, começa, manda exército, não sei. E, bom, já levou o petróleo um pouquinho para cima. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. E toda a questão que isso pode trazer. Inclusive tem ajudado a soja. Soja hoje subindo de 8 centavinhos, tá bom? E aí de olho no óleo de soja. Uma parte é os biocombustíveis dos Estados Unidos e outra é o petróleo que subiu essa semana. Tá bom? Então é isso aí. Feito? Pá! Feito. Então até Obrigado, a próxima, obrigado, meus Giba, amigos. pela presença aí. Boa E volte sorte mais nas vezes. colheitas. Tamo junto, obrigado aí, Vaninho, obrigado, Rafael. Vamos colher soja, olhar para cima para o sol abrir aí para a turma colher soja. Porque vender agora ninguém vai vender, não. Nesses preços não vira. Não vai, Certo, né? Valeu, turma. Abraço, amigos. Até a próxima. Abraço, gente. Valeu!